vereador Nil, que assuma os trabalhos. Solicita ao segundo secretário que... com a palavra o vereador S. Menezes Júnior. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Nós temos participado de todas as reuniões do Conselho de Segurança, o CONSEG, e lá nós temos assistido uma prática democrática em que a população pode fazer as suas reivindicações. E foi solicitado por um munícipe na última reunião algo que eu considero que, começando a rever conceitos sobre segurança, que eu considero de extrema importância. Ele chamou a atenção de que os bancos da cidade não vêm cumprindo com algumas normas, que inclusive estabelecidas por essa Casa de Leis. E pesquisei na Casa de Leis quantas leis nós temos relativo a bancos. E desde 2005 nós temos 5 leis, duas delas não estão regulamentadas ainda, uma delas é de 2005, e a última, a recente, também ainda não está regulamentada. Então, diante disso, e a ideia de que segurança não se faz só com polícia na porta, mas com o município dando condições, e aí no caso específico os bancos, né, todas essas normas, elas criam dispositivos de segurança ao cliente, ao próprio bancário que está lá atuando, as pessoas do entorno do banco, né? E os bancos não vêm cumprindo no nosso município, aparentemente. Então eu vou solicitar para que o chefe do executivo tome as providências para aquelas leis que não foram ainda regulamentadas, que ele verifique a possibilidade de fazer, mesmo que seja de 2005, né? E aquelas que não precisam de regulamentação, que faça a fiscalização e exerça o papel, né, que o executivo deve exercer. Então eu preparei um ofício para o prefeito, para ser encaminhado, né, e vou depois passar para a secretaria, mas eu vou fazer a leitura breve dele, assim, cortando os pedacinhos, só para mostrar a essência, né, pedindo ao chefe do executivo que tome as providências relativas às agências bancárias de Mairiporã, que as leis aprovadas por essa casa não estão sendo cumpridas ou por falta de regulamentação ou por falta de fiscalização. Em 2005, a Lei 2.497, dispondo sobre o tempo máximo de espera para atendimento de usuários nas agências e correspondentes bancários, foi aprovada, porém, até o momento, não ocorreu a regulamentação, o que impede sua vigência. O Legislativo faz o seu papel, olha o interesse da municipalidade e não se regulamenta, fica um trabalho totalmente desperdiçado. Nós estamos há 7 anos e algum tempo dessa lei que não foi regulamentada. A situação semelhante com a Lei 2.924, de setembro de 2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmaras de vídeo no entorno das agências bancárias, um instrumento de segurança não só para o banco, mas para o entorno, evita pequenos assaltos e outras coisas, não dá para adivinhar o que acontece no entorno do banco. O texto foi aprovado e ainda depende de competente regulamentação. Outras 3 leis, a 2.827 de 2008, que obriga que as agências disponibilizem assentos para atendimento aos clientes. Percebo que isso já vem ocorrendo. Talvez tenha que se fiscalizar para ver se está adequado. E em algumas agências já ocorre. Me lembra que no Bradesco parece que não tem essa disponibilidade. Há uma lei e não precisa de regulamentação, só de fiscalização. A 2.985 é recente, de 2010. Que também traz obrigatoriedade de instalação de divisórias nos estabelecimentos bancários e nas casas lotéricas, nos locais de atendimento dos caixas. Eu, doutor Oswaldo, Marcinho da Serra, vereadores da outra legislatura, doutor Ricardo, o Aladim, votamos essa lei. E
estranho, senhores, não se toma providência. Qual é a garantia? Quando você tem criando a impossibilidade do outro cliente, que pode não ser um cliente adequado, verificar o que você retirou do caixa do banco. É para garantir segurança para aquela pessoa. Né? E a última, recente, de 2013, aprovamos nessa Casa de Leis recentemente, é para dar melhor condição para o cliente, que é manter os guardas-volumes à disposição dos clientes. Que todas essas leis necessitam de fiscalização do poder público para que elas sejam cumpridas. Com isso, nesse aspecto, nós estamos melhorando a questão da segurança, independente de ter ou não policial. São algumas situações que diminuem a possibilidade da bandidagem levar vantagem sobre o cidadão decente e honesto. Uma parte, vereador. Com prazer, nobre vereador. Existem algumas outras leis referentes a esse assunto que o senhor não citou, que seria interessante citar, como a criação de sanitários no banheiro para a população, que todos os comércios de Mariporã são obrigados a ter, e os bancos têm a lei e eles não cumprem. Se eu não me engano, também tem uma lei que proíbe o uso de telefone celular dentro dos bancos. O vereador Rafael Tadeu acabou de colocar, hoje nós lemos a ementa de uma lei equivalente. Deve ter um pouco. Obrigado, vereador. Deixa eu só posicionar. Eu me preocupei com os bancos, mas com certeza deve ter mais algumas coisas. E vou estar vendo se eu consigo ainda acrescentar as outras leis para que o prefeito tome a providência de fiscalização e de regulamentação, para a gente garantir melhor a segurança no município, porque a coisa não está bom, nem aqui em Mariporã e nem em outros lugares. E gostaria também de estar ressaltando, e aí é uma coisa que eu acho que é importante, as festividades do Clube Olaria Esporte Clube, que nesse final de semana, no sábado, notadamente nesse sábado, recebeu os veteranos do glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. Esporte Clube Corinthians Paulista. Estou falando do campeão mundial. E aí, lá estavam os jogadores, campeões mundiais também, como Viola, né? Jogadores como eu, como um bom corintiano, fiquei muito feliz de ver o Zenon com 56 anos de idade dominar uma bola que eu vejo hoje a garotada aí profissional com dificuldade. Então foi muito, muito satisfatório, não sei se para mim, mas para a nação corintiana que lá teve presente, de ter o contato próximo com os ídolos, não é? Eles talvez, algum deles passaram um momento em que o Corinthians não estava no auge como está hoje, mas eles são reconhecidos pela nação corintiana, né, que é uma coisa independente de outra situação, a nação corintiana como pessoas que merecem aplausos. Então eu gostaria de estar encaminhando o ofício, parabenizando a diretoria do Olaria Esporte Clube diante desse feito e proporcionar novas oportunidades para a gente ter o contato com os jogadores do Corinthians e das outras agremiações. Eu não sei se eles estão aí na ativa, mas por aí. Obrigado, nobre presidente. Sim, obrigado. Solicita ao segundo secretário que informe se existe mais algum vereador para fazer uso da palavra. Vereador Valídia Ali Amit. Solicita ao presidente dessa casa, S. Melhores Júnior, que assuma os trabalhos. Senhor presidente, não vou nem incomodar, gostaria só daqui mesmo enviar um ofício para o senhor prefeito, informações acerca do retorno das atividades da Escola Tia Emília e para verificação de uma tampa de bueiro em frente à funilaria na rua João Ramalho, bairro Vila Nova. Obrigado, vereador. Há mais vereadores para fazer uso da palavra? Não há mais vereadores, senhor presidente. Não havendo vereadores, vamos ao minuto de silêncio solicitado pelo vereador Rafael Tadeu, da senhora Alzira Fernandes de Oliveira, e o professor Édio, da senhora Abigail Lopes de Moraes.
Obrigado. Não tendo matérias para serem discutidas e votadas na ordem do dia, passaremos à explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores, pela ordem de inscrição, para que faça uso da tribuna na explicação pessoal, pelo prazo máximo de 5 minutos sobre tema livre. Há vereadores inscritos, doutor? Vereador Edio de Oliveira Souza. Com a palavra, professor Edio. Obrigado. Mais uma vez, boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de tecer, primeiramente, alguns agradecimentos aqui ao subprefeito José Ailton, de Terra Preta, pelo atendimento que tem dado aos moradores. Agradecimento também ao vereador Valdeci Fernandes, nosso colega Valdeci América, aos assessores Oswald, Gideão, e ao secretário Cléston Vale, que hoje estivemos na Assembleia Legislativa, cobrando dos deputados emendas que possam beneficiar o nosso município, e também a PL 272, que trata da questão da lei dos mananciais. Senhor presidente, aproveitar o momento também para me fazer aqui uns ofícios. Queria uns ofícios. O primeiro desculpe. O momento é as indicações que esse vereador fez. Esse vereador fez indicações, senhor presidente. As indicações número 291 e 292. A 291, senhor presidente, ela trata de que a Sabesp ela retire aquele muro que tem na Avenida Antônio de Oliveira e implante ali alambrados e iluminação no local. A justificativa, senhor presidente, é de que naquele local, onde há aquele muro, né, que separa a rua daquele dique, ele é local que serve como esconderijo, está sendo utilizado como uso de drogas, práticas libidinosas, ingestão de bebida alcoólica, mesmo durante o dia e mais intensamente durante a noite, devido à falta de iluminação. E isso tem causado incômodo, principalmente as pessoas que ali praticam caminhadas, corrida. E a Sabesp, tirando aquele muro e colocando ali alambrado, fica melhor a visibilidade local e mais segurança. A outra indicação, senhor presidente, é a de número... É a indicação de número 292, que é a indicação passada já que eu fiz ao senhor prefeito para que fizesse o tapa-buraco da rua Antônio Álvares Simões, no bairro Colina, Terra Preta, Colina 2. E veio uma resposta da subprefeitura de Terra Preta, dizendo que ali o ideal é que não se faça o tapa-buracos, e sim que seja feito o recapeamento daquela rua. Então, veja bem, aquela rua está intransitável, ali passa o ônibus, está péssima, os buracos cada vez maiores, ali é uma via bastante acessível ao bairro Colinas, e está realmente numa situação lamentável, e gostaria que agora, com essa indicação de recapeamento, fosse agilizado, né? Pois os moradores, principalmente esse vereador, toda vez que passa ali é cobrado, né? E eu faço uso daquela via porque leciono na escola do bairro, e para mim tem sido incômodo passar por aquela rua e ver cada vez pior. Então, oficiar aí realmente que seja em breve feito o recapeamento daquela rua. É só isso, senhor presidente.
Obrigado. Obrigado, nobre vereador. Há vereadores inscritos, doutor Oswaldo. Não há mais vereadores inscritos. Aqui a volta. Desculpa. Vereadora Valdeci Moreno De Souza. de Souza. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, senhores e senhoras aqui presentes. Senhor presidente, gostaria que o senhor enviasse a minha indicação ao senhor prefeito que atendesse meu pedido sobre a coleta do lixo a partir das 19 horas. Porque durante o dia eles passam, o caminhão atrapalha todo mundo que passa pelo centro de Terra Preta. E gostaria que o prefeito também atendesse meu pedido sobre o terminal rodoviário em Terra Preta. Que muitas pessoas moram nos bairros e não tem como vir para o centro. Solicitar ao senhor prefeito para colocar vans escolar na creche Ermelinda Rampim da Silva, no distrito de Terra Preta. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Suas indicações serão encaminhadas amanhã pela secretaria. Há vereadores para fazer uso da palavra, doutor Oswaldo. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Com a palavra, o vereador Nil. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, aqueles que nos assistem pela internet, boa noite. Senhor presidente, gostaria de fazer aqui um agradecimento ao presidente da Associação Amavro, o Carvalho, mais conhecido como Adão, pelo convite para discutir sobre segurança ali nas proximidades do bairro Renascença, no Clube São Moritz. Também estender os agradecimentos ao diretor de trânsito da nossa cidade, o Sargento Lopes, ao presidente do CONSEG, Enésio Lopes também, né? E ao representante da Polícia Militar, o Alexandre, que representou o nosso capitão Juarez, que esteve conosco no CONSEG, se comprometeu, queria enviar um representante da Polícia Militar. O que mais me impressionou nessa reunião, presidente, tinha em média 40, eu acredito que umas 40 pessoas nessa reunião, no clube, e de 40, pelo menos umas 15 levantaram a mão e deram um testemunho que foram assaltados ali naquelas proximidades recentemente. Então isso justifica a questão que a gente vem abordando nessa Câmara, todos os vereadores, em relação à segurança da nossa cidade. Então isso é realmente de ficar até assustado, né? De 40, uma proximidade de 40 pessoas presentes. O presidente, o Adão, deu a palavra para cada um expor o que passou nos últimos tempos. E eles colocaram que foram assaltados, a mão armada, e isso recente, não há muito tempo, né? Então gostaria aqui de agradecer a todos lá, foi muito importante esse debate lá para a gente discutir a possibilidade da criação ou da implantação de uma base da Polícia Militar ou até mesmo da Guarda Municipal, né? Se o nosso prefeito conseguir criar a nossa secretaria aí. Em relação à indicação, presidente, que eu fiz da possibilidade de trazer para o nosso município, eu sei que, como até Vossa Excelência informou para mim, que existe a possibilidade de ir para Franco, mas não custa que o vereador da nossa cidade está sempre lutando para trazer para o nosso município a FATEC, né? Onde o curso tem como objetivo geral formar profissionais com conhecimentos teóricos e práticos suficientes para lhes permitir compreender e utilizar e adaptar de forma eficiente modernas e inovadoras tecnologias de informação
proporcionar os requisitos necessários para o aproveitamento desses profissionais pelo mercado de trabalho, desenvolvendo também sua capacidade como empreendedor e possibilitando os prosseguimento de estudos em nível de pós-graduação. Então vai aqui a cobrança, né, em relação ao governo do Estado, como o nosso Geraldo Alckmin, o tucano, pregou muito e ganhou muitos votos com isso, né, dizendo que ele iria continuar lutando pelas FATECs, a ETECs, que eu acho muito importante. Pelo menos o nosso município está cobrando e os vereadores dessa casa estão fazendo o papel. Sei que não é fácil, porque existe uma política, né, e questão de logística, estudos, Franco da Rocha, como já noticiário, e a gente sabe que tem políticos da região e que tem intenção de levar para lá, mas nós, como políticos da nossa cidade, devemos, pelo menos, lutar para que essas coisas que vá beneficiar a nossa população venham para o nosso município. Só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Tem total apoio dessa presidência em relação à FATEC na nossa cidade. Há vereadores para fazer uso da palavra? Não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores, gostaria de convidar todos, em especial os senhores vereadores, para a reunião amanhã às 16 horas com o secretário municipal do Meio Ambiente, o Tuna. E gostaria de convidar para a próxima reunião, no dia 16 de abril, terça-feira, no horário regimental, e dou por encerrada a presente reunião. Boa noite a todos. Nos últimos 10 meses, 3 vereadores foram assaltados.